o espírito da verdade e o espírito da sedução. Vamos ler João. Quando vier, porém, o espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Notemos aqui que é Jesus quem está falando essas palavras, mostrando que o Espírito Santo vai receber coisas de Jesus e as anunciará aos homens essas coisas sobre Jesus. Ou seja, o real Espírito Santo anunciará a palavra de Deus, Jesus, que é a vida e a revelação das Escrituras. É impossível ter um encontro genuíno, um encontro verdadeiro com o Espírito Santo e não ter um encontro com Jesus. Se você já viu isso acontecer, muito cuidado, porque mesmo havendo muitos espíritos e vozes no mundo, há somente um Espírito Santo, só uma voz de Deus. Ou seja, em meio a todos os espíritos, só um realmente é o Espírito do Deus vivo. E como nós, os cristãos, vamos reconhecer o Espírito Santo? Ou, de outra maneira, como poderemos ter comunhão espiritual com alguém em meio a tantos tipos de ideias e conceitos espirituais? Como ficar tranquilos? Como poderemos ficar seguros em nosso coração e aceitar palavras ou conselhos, seja de irmãos ou líderes, como vindo realmente de Deus? É disso que falaremos nesse vídeo, pois é uma coisa muito importante a nossa vida eterna, a vida depois da morte. Em Gênesis, lemos a história de quando Abraão enviou o seu servo Eliezer para buscar uma esposa para seu filho Isaque. Foi Eliezer que uniu Isaque a Rebeca, sua noiva. Nessa história, vemos muitos simbolismos espirituais. Primeiro, Abraão simboliza Deus, o Pai. Segundo, Isaque simboliza Jesus, nosso Senhor. Terceiro, Eliezer simboliza o Espírito Santo. Quarto, Rebeca simboliza a igreja de Cristo. Existem muitas verdades espirituais que podem ser extraídas dessa história, mas há uma que ficou realçada para mim quando li recentemente essa passagem. Apesar de Rebeca nunca ter visto Isaque, parecia que ela o amava muito. Ela escolheu deixar seu pai, sua mãe, sua família para estar com ele. Imediatamente, ao ver Isaque, ela saltou de seu camelo e foi ao seu encontro. Quando finalmente encontraram-se, face a face, houve uma união instantânea entre eles. Não houve namoro, não houve cortejo, acordos pré-nupciais, organização para o casamento. Eles foram direto para a lua de mel, não houve essas preparações. Como é que Rebeca amou Isaque, mesmo sem tê-lo visto? Eu acho que podemos culpar Eliezer por isso. Desde que ele encontrou Rebeca, começou a falar a respeito do seu mestre e se vangloriar dele, dizendo a Rebeca quão maravilhoso ele era, quão bonito, quão educado e gentil ele era. Durante toda a jornada de camelo de volta ao sul, Eliezer contou para Rebeca histórias sobre Isaque e o descreveu em detalhes. Rebeca ficou enfatuada, ficou maravilhada com esse homem incrível e mal podia esperar para encontrá-lo face a face. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. No versículo 53, diz que Eliezer tirou joias de ouro e de prata e vestidos e deu a Rebeca. Esses presentes com os quais Eliezer presenteou abundantemente a Rebeca são simbolismos dos dons do Espírito Santo. Eles não eram provenientes de Eliezer, mas sim de Isaque, e eram um sinal do amor de Isaque. É claro que eles também embelezaram Rebeca, mas o propósito maior era fazer com que Rebeca se apaixonasse ainda mais por seu noivo. E funcionou. Quando o Espírito Santo está se movendo e os dons do Espírito estão operando, podemos esperar com toda certeza encontrar pessoas mais apaixonadas por Jesus ali. Mas considere uma coisa: e se Eliezer tivesse paquerado Rebeca e tentado atraí-la com seu próprio charme? E se Eliezer tivesse dado seus próprios presentes e contado histórias acerca de si mesmo a fim de conquistá-la? E se Rebeca tivesse se encantado e se apaixonado por Eliezer ao invés de Isaque? Ele teria sido um servo perverso, infiel e sedutor. Paulo nos adverte no final dos tempos que haveria nesse tempo espíritos sedutores em ação. Um espírito sedutor é alguém que busca tirar a atenção de Jesus e buscar a atenção para si mesmo. Em qualquer lugar onde as pessoas amam mais os dons, amam mais os presentes do noivo do que o noivo em si, amam mais as bênçãos do que o abençoador, é porque nesse lugar existem espíritos sedutores operando. Onde quer que o pregador ou ministro esteja tentando usar a unção para atrair as pessoas para si mesmo, ele se iguala a um tipo de padrinho em um casamento tentando seduzir a noiva.
Essa é uma perversão de alto escalão. Devemos ter cuidado com isso, porque isso envolve a nossa vida espiritual e o nosso futuro eterno. Não existe ilustração melhor do que a de Simão o Mágico. Em Atos 8, lemos que ele havia se maravilhado com a sua feitiçaria, tinha enfeitiçado as pessoas de Samaria com suas mágicas. Ele então ouviu Filipe pregar e tornou-se um cristão, sendo até mesmo batizado. Pareceria para todos que a sua vida de ocultismo e feitiçaria havia terminado. Entretanto, ao ver Pedro e João realizando sinais e maravilhas com grande poder, ele lembrou-se de como era quando as pessoas falavam dele antigamente, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ele começou a cobiçar esse poder e louvor com que um dia se deleitou. Ele imaginou quanta glória a unção do Espírito Santo poderia trazê-lo e ofereceu dinheiro aos apóstolos, dizendo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele queria usar o Espírito Santo para torná-lo mais atraente e seu negócio mais bem sucedido. Para ele, o poder do Espírito era um tipo de uma commodity comercial, a qual poderia ser comprada como um investimento. Ele teria prostituído a unção em favor de um ganho pessoal. Não é à toa que os apóstolos lidaram com ele de modo tão severo. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Se queremos ser líderes, ministros, cantores ou pregar aos outros, devemos primeiramente fazer 3 perguntas a nós mesmos. Primeiro, eu desejo ser visto? Segundo, eu desejo ser ouvido? E em terceiro lugar, devemos perguntar: eu desejo lucro financeiro com isso que eu estou querendo fazer? Se tiver qualquer desejo desse em nosso coração, não temos o direito de estar tentando fazer a obra de Deus. E Deus vai nos cobrar todo o prejuízo que temos causado à sua obra. Um anel de brilhante no dedo de uma mulher pode embelezá-la, mas sua função nunca é atrair novos amantes. Pelo contrário, serve para informar a todos os outros possíveis candidatos daquele que a presenteou com o anel. O anel a faz atraente, mas aponta para o noivo. Do mesmo modo, o Espírito Santo vem para nos revelar Cristo, exaltá-lo e apontar para ele. A unção pode ter um aroma delicioso e atrativo a todos ao nosso redor. Pode até mesmo fazer com que nós saiamos bem na foto, mas a razão dela é sempre levar os homens a Cristo e não atraí-los a nós mesmos. Quando as pessoas usam a unção para trazer glória a si mesmos, é feitiçaria, prostituição e sedução. Nesses últimos dias de derramamento poderoso do Espírito Santo, devemos nos guardar dos espíritos sedutores que buscam roubar o holofote de Cristo. Sempre que Jesus não for o foco principal, a atração suprema, o maior fascínio, o prêmio que coroa e o desejo central, cuidado, o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo sempre falará de Jesus, revelará Jesus, exaltará Jesus, promoverá Jesus e magnificará o Senhor Jesus. Nada mais, nada menos que Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim.